Bom dia a todos. Meu nome é Alessandro Amadeu Fortini, sou fisioterapeuta, faço parte da equipe de teleeducação do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E serei o moderador deste evento que fará o lançamento oficial do projeto Adolescências, Impasses e Construções. De convocar Israel Martins da Silveira para esse fechamento inicial e depois eu tenho a colocação de alguns temas interessantes. Eu atuo nas duas dimensões, né? Que é a sala de aula, a vivência da sala de aula e esse espaço clínico, né? Psicopedagógico. Portanto, isso me capacita a ter uma visão mais sistêmica, mais ampliada sobre a educação, sobre as dificuldades, né, de aprendizagem e todas as situações, né, que envolvem a aprendizagem. E essas situações eu incluo aqui, que é a proposta, o tema, né, que se coloca agora, que é saúde, né, e educação. Eu me sinto, assim, muito, de algum modo, muito feliz, né, por estar participando dessa discussão, né, saúde, com o tema saúde e educação, né? Isso me deixa, de algum modo, muito motivado, sobretudo porque é uma temática que, a princípio, nasce num contexto como esse aqui, né, com pessoas comprometidas, né, com a ciência, com a saúde e também com a educação, e essas pessoas se juntam, né, tendo em vista a construção de um grande projeto, que eu imagino penso, né, que irá nortear significativamente o olhar do professor sobre o aluno e as condições que viabilizam, né, uma relação de aprendizagem integradora, sistêmica, portanto, que ultrapassa a linha dos muros escolares. Me chama muita atenção aqui, né, a abordagem em um dos vídeos, né, que fala o seguinte: a violência é sem fala ou o adolescente pode traduzi-la em palavras? Veja bem, eu entendo que a violência, ela não é muda. Ela traz consigo um histórico, um fio atávico na maneira de educar filhos e filhas de modos diferentes, que direciona para uma zona da violência. Eu explico. Vamos lá. Isso é muito comum para todos nós. Para meninas, o que é que nós fazemos? Damos colinho, consolamos, conversamos, atendemos os seus anseios. Quando é menino, o trato é diferente. Quem nunca ouviu isso de um adulto, de um pai, de um tio, de um professor? Menino, quando chora, a gente fala para ele: você é um homem ou um saco de batata? Vai ficar igual uma mariquinha aí no cantinho choramingando? As meninas, quando estão tristes, tem sempre alguém para escutar e dividir o sentimento com ela. Mas os meninos, nós os ignoramos por força da tradição, da nossa cultura, que separa um modo de educar para menino e educação para menina. Eu vejo isso tudo, tem uma ligação, sim, com a questão da saúde, porque quando fazemos assim, há por trás toda uma implicação emocional e também a cultural que afeta as questões emocionais e, portanto, a saúde. Nesse sentido, foram muitos aprendizados equivocados sobre os nossos sentidos, desde criança. Então, quando lá atrás
quando eu, você que está nos assistindo, quando éramos crianças, para nós era mais importante nos ensinar a nos comportar, por exemplo, numa festinha de aniversário, a vestir uma roupa adequada para ir em determinado lugar, a ser obediente na escola e também obediente com os outros, mas nunca foi prioridade nos ensinar a lidar, portanto, com a raiva, com as frustrações. É nesse sentido que eu estou me reportando para o nosso passado, para a nossa cultura educacional, para a forma com que nossos pais, nossas famílias nos ensinaram. Então, nós somos uma sociedade que, anos a fio, nós somos uma sociedade que sofre da falta de sentimento, da falta do cuidado. E nos ensinaram, às vezes, em determinado momento, a passar por cima de tudo que nós sentimos para sermos alguém na vida, passar por cima dos nossos sofrimentos. Agora, pensem vocês, o que acontece quando você vai acumulando todos esses anos a engolir o choro, a engolir a raiva, a frustração? O que isso acontece? O que aprendemos a nosso respeito apenas nos distanciou do nosso autocontrole, da nossa força, fazendo com que vivenciemos consequências, por exemplo, de lidar com aquilo que somos, com a pessoa que somos, com os meus limites, com as minhas dificuldades, dificulta, né, a minha relação com o outro, com o mundo. Quando ignoramos os nossos sentimentos, isso inevitavelmente reflete o quê? Na cultura machista, como eu disse anteriormente, você separa um modo de educar para menino e menina. Para uma, colo, para outro, né, tapinha nas costas. Isso reflete na cultura machista, nos índices de violência do homem sobre a mulher, nas brigas de trânsito, na cultura do estupro e tantas outras situações. Então, é desse lugar que nós, profissionais da saúde, educação, nós precisamos, digamos, falar de um lugar comum, porque não é possível falar de aprendizagem, falar de educação, separando-a do contexto que remete à saúde, às nossas emoções. A aprendizagem de qualidade, ela requer o quê? Um corpo saudável, uma mente tranquila, para que as coisas possam acontecer com naturalidade. Mas eu não estou falando aqui tão somente para o aluno. E eu incluo aqui também nós, os adultos da relação, os professores, porque somos pessoas também. E como tal, assim como os alunos que adoecem, que vivem experiências diversas, nós também somos desse lugar. Nós temos filhos, temos pais, sofremos. E o que nós aprendemos com o que nós sentimos? É desse lugar, então, que eu convido vocês a refletir. Eu, enquanto adulto, enquanto um professor, enquanto um psicólogo, enquanto um médico, eu preciso estar num lugar privilegiado que é, primeiro, o autoconhecimento. Saber que não sei de tudo, mas que eu posso conhecer. Saber que eu também sinto dor, que eu sinto raiva, que dá vontade de brigar com meu colega de trabalho. Mas eu também tenho a consciência de que eu sei de onde que nasce essa raiva, de onde que vem essa vontade de bater no meu colega. Então, quando eu sei nomear aquilo que eu sinto, eu consigo acolher toda a minha dor, conversar com essa dor e me deslocar para um lugar mais produtivo, que é a palavra,
o acolhimento, né? A solução dos problemas. Nós precisamos dar voz e muita atenção para as nossas crianças. Precisamos ensiná-las a nomear toda forma de sentimento. Precisamos conversar com elas que ficar brava e querer brigar com as pessoas é algo que acontece. Acontece comigo. Eu também sinto dor, eu fico com raiva de vez em quando. Mas que isso pode ser evitado. Precisamos conversar com elas sobre, por exemplo, falamos muito aqui da questão da automutilação. Por que que isso ocorre? Uma vontade própria deliberada? Nós precisamos conversar com ela, por exemplo, quem pode e quem não pode tocar no corpo dela. O corpo não pode ser entendido como um tabu, algo pernicioso. Esse corpo traz marcas e contextos. Ele comunica. Mas nós precisamos trabalhar todas essas dimensões com essas crianças, com esses adolescentes. Não podemos nos omitir. Então, saúde e educação são realidades afins. Não se pode colocar como cavalos alados. De um lado, saúde, de um lado, educação, e cada um seguir seu rumo. De todas as falas que até aqui foram pronunciadas, eu vejo algo muito incomum, que é o medo. Então, quando todos aqui falaram, ao mesmo tempo, as pessoas que estão nos assistindo estão assim, gente, mas eu tenho medo da agressão do aluno, eu tenho medo de entrar dentro daquela sala de alunos inquietos, eu tenho medo do diretor, porque ele pode descobrir que eu não tenho o controle e a gestão da sala de aula, e eu tenho medo desses alunos que estão se cortando, o que eu vou fazer? Todas as falas aqui, eu vejo isso em comum, essa coisa comum que é o medo. Medo e aprendizagem também andam lado a lado. O medo que tanto desprezamos pode se transformar em agressão, em violência, em distúrbio de aprendizagem, gerar adoecimentos nos ambientes escolares. Volto na questão. A nossa cultura que silencia os nossos sentimentos. Nós precisamos pensar sobre isso. Todo mundo sente medo de alguma coisa. Mas o que fazemos com esse medo, ele varia de pessoa para pessoa. O seu aluno sente medo quando você escreve um aviso lá no quadro, dizendo que vai ter uma matéria nova. Esse menino mexe com o corpo, com todo o corpo dele, com todo o organismo. Eles têm medo de não entender a matéria corretamente. Medo de achar que não darão conta de aprender e ser ridicularizado perante a sala de aula e o professor. E o professor? Sente medo? Também sente. Sente medo quando acha que não vai dar conta de entrar numa sala de aula com alunos inquietos? Se serão capazes de contornar um conflito na sala de aula? Teme a visita do seu diretor, que às vezes é muito maior do que a escola? Temem que possam explodir diante de um ataque de raiva e não saber manejar a classe e despejar tudo nos alunos. Percebam que eu estou falando de algo comum, que também é a saúde do professor. Precisamos ter essa consciência. Agora, e a família? O aluno, quando chega na escola, ele é uma pedra, uma madeira, uma matéria morta? Não. Eu costumo dizer que, quando recebemos um aluno na escola, esse aluno traz consigo toda uma geração. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, bisavô, e por aí vai. A igreja, o contexto escolar.
Então, nós precisamos também incluir a família no contexto escolar. Os pais também sentem medo de que os filhos não dêem conta nos estudos. Então, eu coloquei, incluir aqui o medo dentro dessa questão também da saúde e, portanto, que viabiliza uma boa relação com a aprendizagem, né? Agora, de tudo isso, né, nós precisamos esperar algo do adulto da relação, né? Os alunos são beneficiados quando os professores assumem a condição de adulto da relação. Isto é, quando tomam consciência dessas nuances, né, de todos desses dificuldades que permeiam o ambiente escolar, quando compreende também seus medos, né, e quando acolhem e apoiam as crianças nas suas necessidades. Tem uma fala muito interessante do Bert Hellinger, né, na educação sistêmica, né? As nossas crianças, quando apresentam uma dificuldade na escola, nós temos uma falsa impressão de apenas culpar a criança por aquilo que ela está apresentando dentro da sala de aula. Uma raiva, um ataque de fúria, o corte no corpo. Essas crianças trazem as marcas e contexto da sua família, do lugar da sua origem. Bert Hellinger fala que os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repete de geração em geração, até que um descendente toma consciência e transforme a maldição em bênção. Então, é desse lugar que nós, professores, nós precisamos ocupar. Mas não pode ser a bel prazer. Nós precisamos tomar uma consciência. Outra coisa, seu lugar, sua força. Procurar desenvolver uma consciência de colocar no lugar certo. Você é professor, não é pai, não é psicólogo, não é tio. Então, quando você tem essa consciência, você ajuda essa criança a sair do lugar do adoecimento e, ao mesmo tempo, dar a ela a possibilidade dela ganhar o mundo, entender a si próprio, as suas dificuldades e se conectar com o seu corpo, com a vida, com a aprendizagem. Conhecendo seus limites, seus medos, suas dúvidas para ocupar um lugar privilegiado daquele que o direciona. Eu penso o seguinte: a escola pode sim ser um lugar privilegiado, não só para a aprendizagem, mas para um lugar de um bom convívio, em que a escola saia desses lugares do adoecimento. Eu, por tudo aqui, já passando dos limites, eu penso aqui também que nós precisamos acolher muitos professores, sobretudo porque boa parte deles não tem ainda uma especialização. Falta-lhe uma informação para atuar nesse contexto que é tão problemático. Eu reverencio todos vocês que organizaram esse evento. Já é um grande começo, já é um grande passo para que possamos tornar a escola um lugar melhor, né? Um lugar saudável, um lugar em que a aprendizagem possa ocorrer, né? Enfim, eu não estendo mais a minha palavra aqui, porque já passou do previsto. Obrigada.